Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje eu vou te perguntar, você tem fé em quê? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas. Bom, uma coisa eu te garanto, eu não sei que fase da vida você está, quantos anos você tem, quem você é, como é a sua vida, mas uma coisa eu te garanto que você tem e você tem fé. O problema é, você tem fé no quê? 2 Coríntios 5,7 diz, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Pode ser que você tenha fé no governo, pode ser que você tenha fé em você mesmo, pode ser que você tenha fé em Deus. Você vê que o problema aí não é não ter fé, mas é no que você tem fé. Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Essa é a fé em Deus. Quando meu filho era pequeno, uma vez ele estava falando de um amigo dele e ele falou, mamãe, ele tem muita fé. E quando ele começou a me explicar como o menino era, realmente o menino tinha muita fé de que ele ia se dar bem na vida, que isso, que aquilo, mas essa fé não era baseada em Deus, era uma fé que ele se baseava em qualquer coisa, mas não em Deus. Mas vamos pensar na nossa cultura contemporânea, né? No que hoje em dia as pessoas estão acreditando, né? No que elas têm a fé. Eu fiz então uma listinha das coisas que eu acho que são as coisas que as pessoas mais têm fé. Eu acho que as pessoas hoje em dia têm fé no seguinte, no dinheiro, no poder, na fama, na sua posição social e no seu nível de conhecimento. Essas são as maiores fés que as pessoas têm, assim, as coisas que elas mais têm fé hoje em dia. Mas será que é nisso que a gente deve colocar a nossa fé? Certamente não é, né? Eu tinha uma amiga que ela tinha um cargo público altíssimo, ela estava já numa posição muito alta e ela estava batalhando para conseguir a posição mais alta que existia dentro da área dela. E ela ficou então por 15 anos sem tirar um fim de semana, férias, ela tinha 2 filhos, ela ficou por 15 anos só trabalhando, porque ela queria demais esse cargo, era tudo que ela sonhava na vida dela, ela foi assim, muito, com todas as forças dela querendo esse cargo, e ficou lá. Então assim, os filhos dela não passavam um fim de semana com ela, eles não tiravam férias com ela, e isso é muito ruim, porque obviamente, especialmente como mãe, a nossa família deve ser o nosso primeiro ministério, a gente tem que dar muita importância, tem que dar tempo para a nossa família, não só como mãe, como pai também, mas é importantíssimo. Ela estava fazendo desse cargo que ela tanto queria o Deus dela, ela abdicou de tudo na vida dela por esse cargo. E daí sabe o que aconteceu? Quando já estava muito perto, né? Então dela alcançar esse cargo e a pessoa que tinha esse cargo ia sair, fizeram então uma reunião e eles iam decidir e eles foram então num jantar falar, né, quem seria essa pessoa que seria escolhida e ela tinha certeza que seria ela, porque ela realmente tinha feito tudo e ela merecia esse cargo. Mas daí, no dia desse jantar, uma outra pessoa que seria, talvez a segunda ou terceira colocada, né, para esse cargo, ela estava junto com o marido e esse marido estava com câncer. E as pessoas que tinham que escolher quem ficaria com o cargo, ficaram com dó dessa pessoa que tinha um marido com câncer e eles acabaram dando esse cargo para essa outra pessoa. E essa minha amiga ficou extremamente amargurada, ela ficou muito chateada. Ela ficou tão mal, que logo depois ela teve um câncer. E eu a conheci justamente nessa fase, quando ela estava com esse câncer. E eu lembro que eu até falei para ela, eu falei, olha, isso foi uma maneira de Deus te mostrar, talvez, que você não devia ter colocado todas as suas energias nisso, porque você estava fazendo desse cargo um Deus na sua vida. E Deus tem que ser Deus na sua vida, Ele tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Ela falou, olha, realmente eu acredito nisso, eu acho que foi isso mesmo que aconteceu.
e infelizmente ela acabou morrendo. E muitas vezes as coisas são assim, muitas vezes a gente acaba tendo fé, colocando todas as nossas fichas e tendo fé numa coisa que na verdade a gente não devia, porque o único que merece a nossa fé, o único que merece esse depositar de todas as fichas é Deus. No caso dessa minha amiga, ela teve esse arrependimento de ter vivido essa vida colocando toda a fé dela num outro Deus, né, que era esse cargo e que não era Deus. E se você está vivendo uma vida assim, uma vida que a tua fé é toda em qualquer outra coisa que não seja Deus, faça a mesma coisa que essa minha amiga fez. Se arrependa e mude de vida. Ela mudou completamente a vida dela. Depois que ela passou por isso, ela até parou de trabalhar para poder se dedicar à família dela. Isso foi muito importante, né? Porque era isso que ela precisava. Ela precisava reconhecer e se arrepender e mudar de vida, né? E você deve fazer isso com a tua vida. Se você tem fé em qualquer outra coisa que não seja Deus, se arrependa, mude. Você sabia que Deus trabalha na nossa vida através da fé? A gente sabe que não é através da necessidade, tanto é que muitas vezes a gente está precisando de alguma coisa, mas o precisar não necessariamente vai fazer com que essas coisas mudem. Deus trabalha na nossa vida através da fé. Efésios 2, 8 e 9 diz: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. E eu te pergunto, como é que faz para crescer na fé? Bom, existem algumas coisinhas que eu selecionei aqui que eu acho que fazem com que a nossa fé possa crescer. A primeira é você ouvir testemunhos. É muito importante a gente ouvir testemunhos de pessoas que passaram por uma determinada coisa e que colocaram toda a fé delas em Deus e pediram para Deus e Deus fez uma transformação muito positiva na vida delas. Uma outra coisa importantíssima é meditar na palavra. É você meditar na palavra de Deus, ler e decorar aquelas promessas que Deus tem para a tua vida. É muito importante que você faça isso. Porque a gente vai lembrando, a gente fica com algumas coisas na nossa cabeça o dia inteiro. E se você estiver meditando na palavra de Deus, é aquilo que vai ficar dentro de você. Se você estiver meditando nos seus problemas, nas coisas horríveis que acontecem no mundo, é aquilo também que vai ficar dentro de você. Então, medite na palavra de Deus, é importantíssimo para você crescer a sua fé. Uma outra coisa também que pode ser muito boa para o teu crescimento, né, da tua fé, é você andar com pessoas que creem. Porque quando você anda com um monte de gente que não crê, é a mesma coisa do não meditar na palavra. Aquelas pessoas vão falando coisas e vão te jogando algumas coisas, né, para você pensar que aquilo não faz bem para você. Aquilo gera uma falta de fé. Então, ande com pessoas que também creem em Deus, com pessoas que sabem que podem contar com Ele. É importantíssimo isso para a tua fé. Para quem não sabe, Paulo, o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que tinha tudo. Ele era a nata da nata de tudo que vocês podem imaginar. Ele era a nata da sociedade dele, ele era a nata também financeira, então assim, e ele também era extremamente culto. É mais ou menos hoje como se fosse um bilionário americano que mora em Nova York, que é formado em Harvard, daí tem todos os títulos possíveis e imaginários. Paulo era mais ou menos assim para a época dele. E quando ele teve esse encontro com Jesus, ele mudou completamente. E daí ele passou a realmente crer, né, em Jesus. Ele deixou tudo que ele acreditava, toda aquela posição, todo aquele cargo que ele achava que era muito importante, aquela posição que ele achava muito importante, ele deixou tudo para trás e ele disse que aquilo não valia nada. Em Filipenses 3:8, ele diz: E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Ele fez isso porque ele conheceu Jesus, ele teve esse encontro, né? Jesus foi de encontro, ele até caiu do cavalo.
né, com aquele encontro. Então tem esse encontro com Jesus. Deixa ele entrar e se aproximar, né, e tem intimidade com Jesus. Para isso, você vai ter que dar esse passo de fé. Hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas para abençoar a vida delas. Até a próxima!